Então, bom dia para todo mundo. Hoje a nossa aula vai passear por vários caminhos das legislações que abrangem a temática da educação, tá? Então, hoje, uma aula inaugural, a gente vai ver um pouco de tudo, mas vai ser só um pouco mesmo. Depois, nas próximas aulas, a gente vai aprimorando, aprofundando todos os conhecimentos. Então, vamos lá. Bom, legislação são leis, são meios, são formas de proteger tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando a gente fala de educação, a gente vai encontrar os meios que nós precisamos para a proteção. Então, no caso da educação, nós temos a Constituição Federal. Vocês estão conseguindo ver a minha folha que eu estou riscando junto com vocês? Sim. Então, combinado. Vamos continuar, então. Constituição Federal, a LDB, o ECA, PNE e a BNCC. Esses são os nortes todos para fundamentar a educação no nosso país. Vamos lá. Constituição Federal de 1988. A natureza dela é uma constituição, ou seja, ela é a mãe, então vocês podem colocar aí, ela é a mãe de todas as leis, certo? Ela garante o direito à educação. Então, ela é uma mãe que vai garantir algo. Então, a Constituição, ela vai garantir o direito à educação. Dentro da Constituição, nós temos princípios e deveres. Onde ela vai, qual a abrangência que ela vai ter? Todo o sistema educacional. Ela é a mãe que vai garantir tudo aquilo que a educação precisa. Qual é a base dela? O destaque dela é a base jurídica, ela é máxima. Ninguém sobressai a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela funciona como uma Constituição mãe, como um conjunto de leis mãe da educação. Todos os outros elementos que vêm abaixo dela são todos que derivam da Constituição. São documentos que estão derivando do que a Constituição Federal propõe. Então, vamos ver a lei ordinária. A lei ordinária LDB. Na lei ordinária da LDB, nós podemos dizer que a LDB é a bússola, é o norte. Então, nós temos a mãe e agora nós temos a bússola. Aquilo que vai nos direcionar. Então, a mãe garantiu o direito. A LDB vai nos direcionar para fazer esse direito acontecer. Ela regulamenta o que a Constituição Federal fala, certo? Ela organiza o que a Constituição Federal propôs. Ela organiza toda a educação, como a educação deve funcionar. Ela vai dividir em educação básica e educação superior, e o destaque que nós damos para a LDB é a estrutura e a organização. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O próprio nome já fala, a natureza do ECA é um estatuto, é uma lei. O ECA, ele vai definir a duração mínima, desculpa, gente, o ECA, ele vai definir as proteções integrais da criança. Então, nós temos a mãe, que vai dar toda a base do sistema educacional, vai garantir toda a base do sistema educacional. Nós temos a bússola, que vai nortear esse sistema educacional, né? Nós vamos ter educação básica, educação superior, as estruturas, as organizações, e agora nós temos o ECA, o escudo, aquilo que vai proteger essa criança e esse adolescente. Então, o ECA, ele é o nosso escudo. É o escudo de proteção, certo? Proteção integral. Proteção integral de quem? Das crianças e dos adolescentes.
O ECA é uma lei que vai regulamentar os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Qual é o grande destaque? Direitos e garantias. Esse é o grande destaque do ECA. Dentro do ECA, nós vamos encontrar todos os direitos que as crianças e adolescentes têm, todas as garantias que eles têm. E nós, como adultos, o que nós devemos fazer para que esses direitos e garantias sejam assegurados, cumpridos, sempre. O ECA, ele traz uma perspectiva de proteção. Olha a função dele aqui. Proteção integral, certo? Reforçando que o direito à educação é inegociável, não tem negociação nenhuma, e precisa ser respeitado. E além de respeitar a educação, eu preciso respeitar a criança e o adolescente, em fases específicas. Temos também o Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? É um planejamento estratégico, certo? No caso, esse planejamento estratégico dura 10 anos, e o ano passado foi o último ano do nosso Plano Nacional de Educação, que começou em 2014 e foi até 2024, com 20 metas, 20 diversas estratégias para serem cumpridas. Agora está-se na construção do novo plano, e logo nós teremos aí. Então, o Plano Nacional de Educação são leis com metas. Então, eu estabeleço o que tem que ser feito e eu dou uma meta para isso ser feito. Se o Plano Nacional tem a duração de 10 anos aqui no Brasil, tem metas, tem estratégias que têm que ser cumpridas em 2, em 3, algumas até dentro dos 10 anos, mas elas têm prazo para serem cumpridos. Qual a função do plano? Diretrizes e planejamento, certo? Como vai funcionar? O que eu vou fazer para aquilo funcionar? Ele tem abrangência nacional, então ele está aqui dentro do nosso Brasil, e ele tem duração de 10 anos. Qual é o grande destaque para o plano? Metas educacionais. O Plano Nacional de Educação, ele funciona como um plano de metas, ou seja, ele vai estabelecer objetivos e prazos para esses objetivos, para o Brasil, para o país avançar na educação. E nós temos também a BNCC, tá? Base Nacional Comum Curricular, a BNCC de 2017, 2018, e ela está com a gente caminhando. Trata-se de um documento normativo, ou seja, que ele vai definir aprendizagens essenciais. Ele vai dar as normas para essas aprendizagens essenciais, onde todos os alunos do país devem desenvolver a educação básica. Então, trata-se de uma normativa. No Brasil inteiro, alunos do primeiro ano do ensino fundamental devem estar aprendendo isso, isso e isso. No Brasil inteiro, alunos do 9º ano do ensino fundamental devem estar aprendendo isso, isso, isso. Então, a Base Nacional Comum Curricular é isso, é dar uma base que seja comum do currículo no país todo. Qual é o foco da Base Nacional Comum Curricular? Competências e habilidades. Não apenas o conteúdo em si, mas o que o estudante deve saber, o que o estudante deve saber. Saber o quê? Saber fazer e saber ser. Então, além de eu estruturar o conteúdo desse meu estudante, eu vou estruturar o meu estudante como ser humano também. Isso é o plano, a BNCC. Qual é a abrangência da BNCC? Educação infantil, educação fundamental e ensino médio. Qual é o grande destaque da BNCC? Que trata-se de um currículo unificado, um currículo do país todo. Por que acontece muito? Qual foi a grande necessidade da BNCC? Porque acontece muito de alunos passarem por transferências dentro de escolas do próprio município, ou do próprio estado, ou da própria região, e também de regiões do país. E o que acontecia muito? Alunos de determinada região iam para outra região e não batia o que estava aprendendo. Não batia conteúdo, não batia ano escolar,
e isso criava uma defasagem nos alunos, e eu preciso unificar isso. O meu aluno, no primeiro ano do ensino fundamental, aqui em Catanduva, tem que estar aprendendo a mesma coisa que o aluno do primeiro ano do ensino fundamental, lá em Maringá, no Paraná. Tá? Então, isso que acontece. Por isso que aconteceu toda essa mudança com a importância, com a vinda da BNCC. Então, nós costumamos falar que a BNCC é o mapa, tá? Então, nós temos aí o escudo, a bússola, a mãe, o mapa, aqui eu não anotei, desculpa, o plano, certo? Então, nós temos uma mãe que vai dar a função dos direitos, a educação, os princípios, os deveres. Nós temos uma bússola que vai nortear para regulamentar essa Constituição Federal na educação. Nós temos o escudo que vai proteger essa criança e esse adolescente. Nós temos o plano para que tudo isso aconteça dentro de um prazo. E nós temos o mapa. Qual o caminho que eu vou seguir para esse plano funcionar? E para eu seguir esse mapa, eu uso a bússola. Para eu fazer acontecer o plano, eu coloco um escudo na minha criança e no meu adolescente. Tudo isso com a proteção da mãe, com as ordens da mãe. Então, vamos começar com a nossa Constituição Federal. Vamos entender o que a banca que nós estamos nos preparando exige, né? Quais são os pontos das quais ela exige e como a gente consegue se preparar. A Constituição Federal, então, ela é de 1988. Podemos dizer que ela não é tão velha assim, né? Ela está recente. Aqui, mudamos a tela do slide. E aqui também, na folha que eu estou marcando com vocês. Constituição Federal, então. A banca da Concesp, que é a que a gente está se baseando, ela costuma cobrar a forma direta e literal dos dispositivos. Então, nós precisamos nos basear muito na lei por si. Algumas outras bancas, elas usam a lei para criar várias ramificações, várias possibilidades, dentro de um estudo de caso, dentro de uma perspectiva. Também outras bancas costumam juntar, né, as legislações e fazer comparativos e enxergar o que uma tem, que a outra não tem, ou que ambas têm. No caso da Concesp, não. A Concesp acontece dela fazer isso também, porém, ela cobra mais a forma direta e literal dos dispositivos, a forma direta e literal da legislação. E quando nós estamos falando da Constituição Federal, nós estamos falando de uma Constituição que busca estabelecer a educação como direito de todos, como dever do Estado e da família. E quando nós falamos de Constituição, os princípios dessa Constituição: igualdade de acesso, gratuidade, valorização do magistério e uma gestão democrática. Quando nós falamos de Constituição, nós estamos falando de leis que abrangem todo o sistema educacional brasileiro. Está aqui, tá? A Constituição Federal, ela tem sobre a educação os artigos 205 até o 214, certo? Nesses artigos, nós trabalhamos educação. Nós também temos, dentro da Constituição, os artigos 37 até o 41, que nós trabalhamos a administração pública. Para entender o que a administração pública faz, deveria fazer para a educação. E nós trabalhamos também, deixa eu ver só o espacinho aqui para vocês conseguirem enxergar o que eu estou anotando.
Nós trabalhamos também os artigos 227 até o 229, que aí traz os direitos dessa criança, desse adolescente e também do idoso aí dentro, tá? Então, isso é a Constituição Federal. E quando a gente trabalha a Constituição Federal com foco na educação, nós temos que observar bem os artigos 37 ao 41, 205 até o 214, 227 até o 229. Lembrando que essa aula, ela passa por tudo um pouquinho, tá? E nas próximas a gente vai aprofundar todos esses artigos. LDB, a Lei 93/94, que a gente sempre ouve falar, a Lei 9.394, do ano de 1996. Então, nós estamos falando aqui de quem mesmo? Da bússola, do norte para a nossa educação. Essa lei é uma lei ordinária que regulamenta a educação nacional conforme a Constituição Federal propôs. Então, nós temos uma Constituição Federal que propõe uma educação de qualidade, uma educação gratuita, uma educação que é dever do Estado e da família. Nós temos essa legislação magna, essa legislação máxima, que é a Constituição Federal, e agora nós precisamos de uma legislação, em 1996, para regulamentar toda essa educação nacional. Qual é a abrangência da LDB? Educação básica e educação superior. O que é? É o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Isso aqui que a LDB vai tratar. Quais são os grandes destaques da LDB? Organização da educação. Como eu vou organizar essa educação? O que vai trazer dentro da LDB? Calendário, formação de professores, currículo, certo? Então, a LDB é a lei com foco em educação. Ela vai mostrar que a educação ela vai ser dividida para ser melhor atendida, mantendo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e também, eu não coloquei aqui, mas a educação especial. Lembrando que aí no comecinho da aula nós citamos que uma colega nossa irá iniciar nisso. A LDB também coloca a importância da formação contínua dos professores, da valorização desses professores. A LDB também coloca a questão da avaliação, uma avaliação somativa, formativa, diagnóstica. E a LDB também coloca a questão da gestão democrática. O meu gestor, ele não toma decisões por si só, mas sim em consonância, em parceria com todos que fazem a educação acontecer. Desde o professor, da família, do próprio gestor, do Estado, todos juntos para alcançar uma educação de qualidade. Qualquer pergunta, vocês podem estar me chamando. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é de 1990 e ele é uma lei, a Lei 8.069. O Estatuto trata-se de uma lei ordinária. Dentro do Estatuto, nós encontramos especificidades para a educação. Quais são as especificidades para a educação? Os artigos de 53 até o 59. Aqui nós vamos encontrar tudo sobre direito à educação.
certo? Nós também temos, dentro do ECA, os artigos primeiros, que são os princípios gerais da importância de se proteger, de ser esse escudo para a criança e para o adolescente, que são os artigos do número 1 até o 24. Aqui a gente tem todos os princípios. Certo? O que o ECA vai trazer para nós? Educação é direito. Toda criança tem direito à escola. Toda criança tem acesso à escola, tem direito ao acesso e direito à permanência. O ECA traz a questão da proibição de reprovação. Quando nós fizermos a nossa aula específica do ECA, nós vamos conversar um pouquinho bem aprofundado sobre a questão da proibição da reprovação. Né? Muito se diz sobre isso, muito se contradiz também em relação a isso. Só que como que eu vou reprovar um aluno se eu não dei oportunidades para esse aluno crescer? Ah, mas esse meu aluno tem uma defasagem. E o que você fez para esse aluno suprir essa defasagem? E quando eu falo você, não é você somente professor. Somos nós como um todo, como sociedade, como família, como Estado. O que foi feito para suprir essa defasagem do aluno? Qual o suporte que a escola deu? Qual o suporte que a família deu? Porque é direito do aluno. É direito dele estar lá na escola. É direito dele permanecer na escola. É direito dele ter auxílio quando ele tem dificuldade, quando ele tem uma defasagem. Certo? Muito importante, e o ECA estabelece, vamos combater a evasão escolar. Vamos combater a evasão escolar. O aluno está fora da escola por diversos motivos. Família, sociedade, a própria escola. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. E o ECA traz medidas para nós não deixarmos isso acontecer. E protege a criança e o adolescente para que isso não aconteça. Qual o grande enfoque do ECA? Qual o grande enfoque do ECA? Garantir direitos e deveres do Estado, da família e da sociedade. Então, tudo que o Estado tem que fazer acontecer, a família tem que fazer acontecer, a sociedade tem que fazer acontecer. Só um minutinho, que a minha tela aqui parou de passar. Aí, agora sim, desculpa. Então, o ECA, ele vai trabalhar as questões de proteção integral da criança e do adolescente, e nós temos nele artigos específicos sobre o direito da educação, e nós temos os artigos que são os princípios fundamentais para eu ser esse escudo, essa proteção à criança e ao adolescente. Plano Nacional de Educação. Como fazer tudo isso acontecer se eu não tiver um plano? Eu tenho toda a lei, eu tenho toda a minha proteção. O que fazer para que realmente tudo isso aconteça? Vamos fazer um plano. Entrou mais uma pessoa. Olá, seja bem-vinda. Nós estamos falando um pouquinho das legislações. Tá bom? O que nós temos para fazer com que tudo isso aconteça? Simples. Vamos estabelecer um plano. E vamos criar metas. Vamos criar estratégias. Vamos criar prazos. Vamos criar prazos para que esse plano aconteça. Prazos para que essas metas sejam alcançadas. Então, o Plano Nacional de Educação são metas e estratégias principais para a educação acontecer. Qual a função, então, do Plano Nacional de Educação? Lembrando que nós estamos falando que ele foi colocado em 2014, aqui está bem escuro, né? Então, ele foi colocado em 2014 e ele tem uma duração de 10 anos. Então, ele acabou o ano passado.
Quando nós tivermos a nossa aula específica sobre plano, nós vamos trabalhar todas as metas e estratégias que nós tivemos dentro desses 10 anos, tá? Nós vamos trabalhar as metas chaves, que foram as principais, todo o planejamento nacional, todos os prazos estabelecidos para que todas essas 20 metas acontecessem no prazo de 10 anos, ok? Vamos falar só de algumas? Universalização da educação básica. Educação básica tem que ser universal, tem que ser para todos. Alfabetização até os 8 anos, isso é uma grande meta. Por quê? Porque muitos alunos chegavam lá no 6º ano do ensino fundamental sem estarem realmente alfabetizados. Então, nós precisamos alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. Valorização do professor, valorização docente. Se eu não valorizar o professor que está à frente, eu crio muitos problemas dentro da educação. Muitos problemas quanto na visão da sociedade para com a escola, para com a educação. Vamos aumentar para que eu alcance todas as minhas metas, para que eu consiga fazer tudo dentro do prazo, eu preciso de investimento, eu preciso que seja investido mais em educação. Se não investir mais em educação, não tem como eu alcançar todas as minhas metas num prazo tão pequeno. Então, vamos aumentar a quantidade que é de investimento. E lembrando que isso é nacional. Isso é para o Brasil todo. A nossa mais recente, a de 2017, a Base Nacional Comum Curricular. Uma natureza normativa, a Base Comum Curricular, isso aqui, muito importante, ela não é uma lei, certo? Ela não é uma lei. Isso é muito importante dentro da BNCC. Todas as outras que nós falamos, sim, a Constituição Federal, uma lei de 1998, a LDB, a Lei 9.394 de 1996, o Estatuto ECA, a Lei 8.069 de 1990, o PNE, o Plano Nacional de Educação, uma lei, a Lei 3.005 de 2014, e a BNCC, um documento, uma base nacional comum curricular. Essa daí não é lei. Qual a função da BNCC? Quais são as diretrizes essenciais na educação infantil? Da educação infantil até o ensino médio. O que os alunos precisam aprender? Quais são as aprendizagens essenciais que esse aluno precisa ter? Desde a educação infantil até o ensino médio. O que ele precisa aprender? O que ele precisa aprender em São Paulo, ele precisa aprender no Paraná, ele precisa aprender em Minas, ele precisa aprender na Bahia. Então, tem que ser comum. Por isso, a Base Nacional Comum Curricular. Com isso, ela coloca uma estrutura com competências gerais, com diretrizes de aprendizagem e componentes curriculares. Dentro da Base Nacional Comum Curricular, nós encontramos todos os direitos de aprendizagens, seus campos de experiência na educação infantil, as competências gerais e a organização por áreas no ensino fundamental e também médio, tá? Então, a estrutura da BNCC é essa: competência geral, direitos de aprendizagem e componentes curriculares. Qual a abrangência da Base Nacional Comum Curricular? Orientar os currículos estaduais, municipais e escolares. A base comum curricular está lá. Aí o Estado, a escola, vai usar a BNCC para construir o seu currículo.
Eu posso simplesmente usar a BNCC? Ótimo, ela é a base. Só que eu posso também ir além. Eu posso usar a base para construir o meu currículo. E o meu currículo vai estar dentro do que a base propõe. Nos planos de aula, os planos de trabalho docente, o que o plano de aula, o que o plano de trabalho docente faz? Ele se baseia no que na base comum curricular está pedindo. O que a base comum curricular estabelece, o que ela define. As apostilas, os livros didáticos, hoje, todos eles têm que estar dentro da BNCC, dentro da definição de aprendizagens essenciais que a BNCC colocou como norte para nós. Essas são as legislações específicas para a educação, tá? O que nós precisamos ter de grande dica hoje, né? Que a nossa aula, como quem chegou agora, vou só voltar rapidinho para mostrar. A nossa aula é um pouco de tudo, só um pouquinho, tá? E o que nós precisamos, então, para estarmos mais atentos ao que a banca pede, ao que o processo seletivo nos cobra, certo? É a literalidade da lei. A lei como si mesmo, como própria. Muitas questões cobram exatamente o que está escrito na lei. Muitas questões cobram exatamente o que os documentos oficiais pedem. Por exemplo, nós podemos encontrar questões que perguntam em qual idade começa o ensino fundamental segundo a LDB. Então, ela está pedindo a lei na íntegra, a lei por um todo. Cuidado com a banca, com as palavras absolutas. Sempre, nunca, exclusivamente. A banca da Concesp, ela costuma usar muitas pegadinhas. E quando aparece o sempre, o nunca, você já desconfia. Normalmente, essas alternativas que têm essas palavras absolutas, elas são as incorretas. Porque nós sabemos, quando a gente começa a estudar a legislação, quando a gente começa a entender a lei como um todo, que a legislação prevê flexibilidade. Então, se a legislação prevê uma flexibilidade, as palavras absolutas, elas não cabem ali dentro das questões. Comparação entre etapas, isso cai muito também no processo seletivo. Muitas questões que envolvem distinguir, diferenciar características da educação infantil, das características da educação fundamental, do ensino fundamental, das características do ensino médio, principalmente quando a gente pega a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, ou quando a gente pega os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Aí que são questões que vão ter comparação entre as etapas. E nós temos que estar atento, lembrar das idades. A teoria aplicada à prática. Isso cai muito. Em pedagogia, eles pedem para identificar correntes pedagógicas. As legislações, elas não trabalham com correntes pedagógicas, mas os livros autorais, sim. Os autores trazem correntes pedagógicas. Os autores trazem a sua opinião, o seu estudo. Isso nós também vamos ver mais para frente. E a partir de uma situação da sala de aula, a banca pede para como que a teoria seria aplicada ali na prática, né? O que o autor tal propõe em relação a essa prática? O que a teoria pedagógica tal propõe em relação a essa prática que está sendo apresentada, tá? Questões de inclusão e de direitos. A banca, ela costuma inserir cenários sobre educação inclusiva, sobre o direito da criança à educação, sobre a gestão democrática e também sobre a avaliação. As questões, elas são curtas e objetivas. Ela prefere perguntas mais diretas e enunciados não tão longos.
Então, vamos nos atentar a isso, ok? Lembrando que eu sempre falo que nossa realidade dentro da sala de aula, quando nós já estamos em sala de aula, ela é bem diferente do que a legislação traz, do que os autores trazem. Então, quando nós vamos fazer um processo seletivo, quando nós vamos fazer um concurso público, nós temos que estar atento não à nossa vivência, não à nossa realidade, mas ao que é essencial perante a lei, o que é correto perante a lei, o que aquele autor, o que aquela teoria, né, realmente propôs. Sabemos das nossas dificuldades, da prática, da vivência, do dia a dia, da nossa realidade, mas na hora que nós estamos ali, fazendo o nosso processo seletivo, resolvendo as nossas questões, nós precisamos deixar a nossa vivência um pouquinho de lado e abrir, assim, a cabeça à legislação. A legislação propõe isso, o autor propõe isso, a corrente filosófica propõe, desculpa, a corrente pedagógica propõe isso. E aí a gente consegue ser mais assertivo, ok? Acho que, no geral, como hoje nós estamos só passando pelas legislações, eu acredito que a gente conseguiu só relembrar alguns pontinhos, ok? Deixo para vocês, antes de irmos para o nosso simulado, deixo para vocês essa frase: educar é garantir direitos, planejar metas e construir aprendizagens significativas para todos. Essas legislações que nós vimos agora, juntamente com a base, é isso. É garantir que a educação está aí. É garantir que ela está para todos. E para que eu alcance tudo o que é necessário para ela estar com todos, eu tenho que ter metas, tenho que ter prazos, eu tenho que construir aprendizagens significativas para a criança e para o adolescente. Ok? Vamos colocar um pouquinho em prática? Nós temos, deixa eu só fechar essa tela aqui, que não será mais necessária, porque agora nós vamos colocar aí, então, as nossas leis, tá? Nós vamos fazer aí algumas questões no estilo CONCESP sobre legislação. Lógico que hoje foi uma aula de abertura, uma aula inaugural, uma aula que passeou pela legislação e pelas legislações e pela BNCC. Então, nós vamos fazer algumas questões aí para retomar alguns conteúdos, para lembrar de alguns outros, e aí eu vou sempre fazer a leitura da pergunta, vou esperar um pouquinho e colocar a resposta com vocês. Vamos lá. Então, nós vamos começar a primeira falando sobre a Constituição Federal de 1988. E ela estabelece que a educação é dever. Dever de quem? Apenas do Estado, apenas da família, do Estado e da família, exclusivamente da escola. Acabei de falar das palavras, né? Acabamos de citar a questão da literalidade da lei, das palavras absolutas, né? Exclusivamente, apenas. Aí ficou fácil nós encontrarmos que a resposta correta é o Estado e a família. Lembrando aqui, quando eu falei para vocês entre comparações, se ele colocar LDB e Constituição Federal, nós temos uma diferença na ordem do dever, né? O ECA também trabalha com essa questão do dever da educação, né? A educação é dever do Estado, é dever da família, perante a Constituição Federal. Perante o ECA, a Constituição é dever da família e do Estado, certo? Muda só a posição ali, Estado e família, mas o dever é o mesmo. O direito da criança e do adolescente é o mesmo. O direito à educação, dever do Estado e da família. Mas nós estamos falando de Constituição Federal, então nós temos aqui do Estado e da família. Onde que eu vou encontrar isso daí? Artigo, aqui vocês me perdoem a letra,
mas nós vamos encontrar lá no artigo 205 da Constituição Federal. A educação é direito de todos, é dever do Estado, é dever da família. Vamos continuar agora um pouquinho mais na Constituição Federal. E agora nós estamos no artigo da frente. E aí eu coloquei na pergunta a Constituição Federal no artigo 206, diferente da primeira. Na primeira eu não citei artigo, nessa eu citei artigo. Prevê princípios para essa educação acontecer. Quais princípios são esses? Aqui é difícil. Por que aqui é difícil? Porque eu sei que todos esses princípios que estão aqui, eles podem me levar à resposta correta, né? Apenas princípios que estão com palavras absolutas. Aqui, as palavras absolutas. Só que aí eu tenho outros dois que me fazem ficar na dúvida, porque são assuntos que estão dentro dos assuntos educacionais. E aí você lembra daquilo que eu falei no começo. É uma banca que gosta da lei na sua literalidade, na sua complexidade, na sua completude. Então, o artigo 206, no inciso 1, artigo 206, inciso 1, o que ele vai falar? Igualdade de condição e de acesso. Artigo 206 da Constituição Federal prevê vários princípios educacionais, vários princípios para a educação. Só que no inciso 1 eu encontro a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ensino apenas privado? A palavra aqui é absoluta. Não. Valorização exclusiva do setor administrativo? Palavra absoluta. Não. Aqui é um cuidado. Exclusão de alunos com deficiência? Se eu estou apreensivo, se eu estou ansioso, se eu estou com dúvida na legislação, na hora que eu leio alunos com deficiência, eu posso marcar isso aqui como correta. Mas olha a palavra exclusão. Nós não vamos excluir aluno com deficiência. Nós vamos colocá-lo lá dentro, sim. Educação básica, Constituição Federal e LDB. Olha comparativo, tá? Olha os comparativos entre etapas. Primeiro de tudo, vamos retomar. O que é educação básica? Educação básica, nós temos o ensino infantil, o ensino fundamental. E aí, para aqui, ensino médio. Isso é educação básica. E depois nós temos a superior. E temos também as legislações específicas para a educação especial. Pronto. Então, pensando nisso, se eu estou falando de educação básica, usei a citação da Constituição Federal e da LDB. Ela é obrigatória. Obrigatória a partir de quando? Nós temos que tomar muito cuidado com a questão da educação infantil, tá? A educação infantil ela vai se dividir em duas etapas. Porém, a etapa obrigatória é a etapa a partir dos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, é obrigatório colocarmos as crianças na escola. E temos que garantir a permanência dela até os 17 anos de idade. Assim, ela passa por toda a educação infantil,
Pelo ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e pelo ensino médio. Certo? Olha o artigo na íntegra. Olha eu dando número, né? Artigo 208 da Constituição Federal. Ó a importância de eu esmiuçar artigo por artigo e compreender o que cada artigo fala, tá? Nós estamos falando de Constituição Federal. Constituição Federal é a carta magna do nosso país. É a nossa mãe. E ela vai tratar sobre tudo que o nosso país fala. Sobre tudo que o nosso país precisa. Então, vai falar, estou falando de Constituição Federal. Ela vai falar da saúde pública? Vai. Ela vai falar da educação básica? Vai. Ela vai falar da cultura? Vai. Ela vai falar da previdência? Vai. Então, tudo isso daqui eu encontro na Constituição Federal. Agora, ó a importância. Estamos falando de um processo seletivo dentro da área de educação. Se é um processo seletivo dentro da área de educação, eu não iria falar algo sobre a saúde pública, questionar. Eu também não iria questionar algo sobre a previdência privada. Só que eu poderia sim falar sobre cultura, como eu poderia sim falar sobre educação, porque o nosso processo seletivo é dentro da área de educação. Por isso a importância de saber o que é o artigo 208. E aí eu falei para vocês, lá na hora que nós estávamos passando os slides, que a Constituição Federal, do artigo 205 até o 214, trabalha com educação. Se o 205 até o 214 trabalha com educação, a resposta correta só pode ser a B. O artigo 208, ele define a educação básica como obrigatória e gratuita como direito público subjetivo. Ninguém pode tirar isso de você. É um direito público subjetivo. Ninguém tira esse direito de você, ok? Agora vamos mudar um pouquinho. LDB. LDB. Educação infantil. Aqui que eu falei para vocês lá, volta nessa questão, que o ensino infantil nós tínhamos 2 bracinhos aqui. E agora, nessa questão, a gente encontra os 2 bracinhos que a LDB nos traz da educação infantil, tá? E eu preciso saber onde que a educação infantil ela é oferecida. A, creches e pré-escolas. B, pré-escolas e escolas de ensino médio. C, escolas municipais apenas. D, creches e universidades. O que eu falei? Palavras que eu preciso tomar cuidado, ter atenção, tá? Essas palavras, elas me fazem não ficar perdendo tempo. Palavras absolutas, palavras que limitam. Escolas municipais apenas, a palavra aqui que já vai me tirar, ó. Então, eu sei que isso daqui não é. Pré-escolas e escolas de ensino médio, nós estamos falando de educação infantil. Isso aqui não pode. Creches e universidades, nós sabemos que universidades oferecem apenas o conhecimento, né? Óbvio, ficou muito fácil. Creches e pré-escolas. Mas vamos lembrar? Creche, no primeiro artigo que está falando sobre isso. Qual é o artigo da LDB que fala sobre isso? Artigo 30. O artigo 30 fala sobre a divisão, né? O oferecimento da educação infantil. E aí eu vou dividir a educação infantil em 2 bracinhos. Na creche e na pré-escola. A creche, ela está lá a partir dos 0 até os 3 anos da criança. Ela é obrigatoriedade? Não, ela está sendo ofertada. A pré-escola, ela está lá
dos 4 aos 5 anos. Ela é obrigatoriedade? Sim. Criança a partir de 4 anos é obrigatório. A gente volta aqui. Aqui, ó. Obrigatória dos 4 aos 17. Então, aqui na educação infantil, obrigatoriedade lá na pré-escola. Enquanto as creches, elas são ofertadas, são oferecidas. De acordo com a LDB, a carga horária mínima anual no ensino fundamental. Qual a carga horária mínima anual? E aqui nós temos uma briga gigantesca com professores, né? Muita. É a carga mínima. Se a escola, no seu calendário, se a Secretaria de Educação, no seu calendário, estender isso, tudo bem. O importante é assegurar a carga horária mínima. E essa carga horária mínima, lá na LDB, eu encontro aonde? No artigo 24. E essa carga horária mínima, eu tenho horas e tenho dias letivos também. E eu tenho os dias letivos também. Horas, o mínimo de 800 horas. Distribuídos, como que eu vou distribuir essas 800 horas? No mínimo de 200 dias letivos. Certo? Resposta correta é a letra C. Ah, mas a minha Secretaria de Educação, a minha escola, ela colocou um calendário que a gente fez lá, deu 720 horas. Está errado, não pode. Deu 600 horas, está errado, não pode. Nossa, o nosso deu 1.000 horas, tudo bem. Mas passou, não tem problema, pode passar. O que não pode é ter menos. Educação especial, segundo a LDB. Onde nós vamos encontrar educação especial segundo a LDB? Artigo 58. Artigo 58. Educação especial, ela é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Educação especial é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Ela é oferecida exclusivamente em algum lugar? Não. Ela é oferecida apenas em algum lugar? Não. Ela é oferecida somente para alguém? Não. Novamente, as palavras absolutas, das quais nós temos que tomar cuidado. Ok? Vamos lá. Artigo na íntegra, artigo 3 da LDB, traz princípios. E aí nós voltamos, deixa eu voltar rapidinho, igual aconteceu aqui no artigo 208 da Constituição Federal. Eu sei que tudo isso daqui existe, mas nós temos que nos reespecificar aquilo que a gente quer. No caso da LDB, nós sabemos que os princípios todos estão lá. Agora precisamos tomar cuidado e ver qual deles. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, ensino centralizado e único, valorização da competição escolar, exclusão de conteúdos culturais. Não posso excluir cultura. Não posso. Existe muito e se fala muito na competição escolar. Ela é necessária, em alguns casos, e de forma mediada. Então, isso aqui pode criar uma confusão na nossa cabeça, sim. Ela não é proibida, tá?
Ensino centralizado e único. O ensino é centralizado no professor hoje? O ensino é de uma única maneira? Não. Lembra? Aluno, isso aqui vem de correntes pedagógicas, tá? Aluno que passa a ser o protagonista. O aluno é o protagonista. E o professor? O professor é tudo, e sempre vai ser. E por ser tudo, ele consegue, com todo o seu aprendizado, toda a sua competência, mediar. Ele é o mediador de todo o conhecimento e fazer com que o aluno floresça, certo? Artigo 3 da LDB, sim, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Artigo 31 da LDB define que a avaliação da educação infantil deve ser como? Como que eu vou avaliar o meu aluno na educação infantil? O que é mesmo educação infantil? Volta, volta e volta. Educação infantil, creche, pré-escola. Então, desce, desce. A educação infantil, então, está de 0 a 5 anos. O que a educação infantil deve ser? Excludente, quantitativa, por meio de acompanhamento e registro do desenvolvimento, com notas e provas. Artigo 31 da LDB, avaliação na educação infantil. Eu posso excluir o meu aluno que não sabe, dentro de uma educação infantil, nem de nenhuma outra. Eu posso estabelecer notas e provas para esse meu aluno de até 5 anos? Temos que tomar cuidado com isso. Eu não tenho, e o artigo 31 traz isso para mim, eu não tenho retenção, eu não tenho retenção na educação infantil. E a retenção, como eu citei lá nas explicações, a retenção dentro das outras áreas educacionais, ela tem que passar por muitos acompanhamentos. Eu tenho que ofertar muito para o meu aluno para talvez fazer uma retenção de ciclo, tá? Então, como que é a avaliação do meu aluno na educação infantil? Por meio de registros, por meio de acompanhamentos, tá? Eu vou acompanhar o meu aluno e acompanhar a evolução desse meu aluno. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o meu escudo aí. Artigo 53. O que ele vai garantir para a criança e para o adolescente? Direito ao trabalho, direito à educação, direito à seguridade social, direito ao voto. Olha que complicado. Nós estamos falando de um estatuto repleto de direitos. De direitos para as crianças e para os adolescentes. Olha o que eu falei para vocês da banca Concesp. Lei literal. Se eu não li o artigo 53, não compreendi, qualquer resposta estaria correta. Porque dentro do ECA nós temos tudo isso. O que falar sobre o trabalho, o que falar sobre a educação, o que falar sobre a seguridade, o que falar sobre o voto. Só que nós, que vamos nos preparar muito bem, vamos aprender que no artigo 53, nós temos o direito à educação. O direito à educação visando o quê? O pleno desenvolvimento. Então, eu vou educar para desenvolver. Segundo o ECA,
A educação deve visar educação dentro do ECA, e o que ela deve visar está lá nos artigos. Um já foi colocado aqui, né? Ó, 53. E também no 54. No artigo 53 e no artigo 54, a gente encontra o que fala aí sobre educação. Qual é o que a educação deve ser visada segundo o ECA? Apenas transmissão de conteúdo? Olha só as palavras. Apenas. Exclusivamente formação acadêmica? Aí nós temos outras lá. Treinamento técnico, pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Correta? Alternativa B. Eu não vou visar, ECA, que é o escudo da criança e do adolescente, um treinamento técnico. Eu vou visar para a criança e para o adolescente aquilo que vai desenvolver ela, vai colocar ela na sociedade e vai preparar ela para o trabalho. Então, é isso que o ECA, nos artigos 53 e 54, em consonância com a LDB, visa pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Olha lá o artigo, na íntegra. Artigo 54 do ECA. Lembrando que o ECA, ele é em consonância com a LDB. Assegura atendimento gratuito em creches e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Ensino apenas privado. Ensino superior gratuito a todos. Direito ao lazer. Nós sabemos, artigo 53, artigo 54, vai falar exclusivamente de educação. Se vai falar exclusivamente sobre educação, eu não vou considerar o direito ao lazer. O ECA traz, sim, o direito ao lazer. Lá no início, lá nos princípios. Como nós estamos falando e nós sabemos que artigo 53 e 54 trabalha educação dentro do ECA, a gente vai tirar ele por isso. Outro motivo de tirar as questões. Palavras absolutas. Vai assegurar apenas ensino privado? Desculpa, ensino apenas privado? Todo mundo consegue entrar no ensino privado? Não. Ensino superior gratuito a todos. Nós só temos faculdades gratuitas e todo mundo consegue entrar dentro das faculdades gratuitas? Não. Mas sim, atendimento gratuito. Aonde? Lá nas creches, nas pré-escolas, para crianças até 5 anos de idade. Um pouquinho, para mim ver a tela de vocês. Se alguém levantar a mão e perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, tá? Plano Nacional de Educação. Olha lá, nosso plano, nossas metas, nossos prazos. Ele começou em 2014 e a gente já falou. Oh, meu Deus. Aconteceu alguma coisa. Aí, voltou. Nós já falamos que ele tem vigência, se ele foi de 2014 a 2024, ele tem vigência de 10 anos. Falando sobre as metas do Plano Nacional de Educação. Desconsidera essa marcação aqui que ela saiu errada, tá bom? Uma das metas do plano é, então, nós tínhamos lá no plano 20 metas. 20 metas. Nós trabalhamos elas hoje?
Não, a gente vai trabalhar uma por uma e adentrar ao novo Plano Nacional de Educação, ok? Só que como nós temos uma passada, tudo um pouco hoje, nós sabemos que ela valia por 10 anos, nós sabemos que o plano valia por 10 anos, e agora, qual era uma dessas metas? Universalizar a educação infantil de 0 a 3 anos? Será? Universalizar o ensino médio até 2024? Lembrando que 2024 era o fim do plano. Reduzir a obrigatoriedade escolar? Eliminar a educação inclusiva? Como que eu vou eliminar a educação inclusiva? Isso daqui é contrário à lei, eu não posso fazer isso. Reduzir a obrigatoriedade? Não, eu não posso reduzir. Pelo contrário, eu tenho que ofertar cada vez mais. Universalizar a educação infantil? Ótimo! Temos que universalizar a educação infantil, sim. Só que ela vai até os 3? Não. Ela vai até os 5. Aí que está o erro. Então, nós tínhamos que o quê? Uma das metas, universalizar o ensino médio até 2024. Essa daí era a meta número 3 do Plano Nacional de Educação. Conseguimos? Ele está universal? Está. Porém, será que todos os adolescentes estão lá dentro do ensino médio? Isso é algo para a gente discutir na aula específica sobre o plano. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, define para a educação infantil 5. Vixe, 5 quem? O que será que ela vai definir? Lembrando que a BNCC não se trata de uma legislação. É um documento, uma base para construir o currículo em todo o país. E quando nós falamos de educação infantil, a BNCC é de extrema importância e funcionalidade também. Mudou muito a educação infantil com a chegada da BNCC, principalmente nas creches. E eu falo como uma vivência mesmo, porque eu estava até 5 meses atrás dentro de uma creche. E nós pegamos um pouco dessa transição que a BNCC veio trazendo. Sabemos que antigamente, bem antigamente, a creche era vista como o lugar somente do cuidar, né? Eu só vou cuidar da criança dentro de uma creche. Ah, mas também tem o brincar. Sim, também tem o brincar, mas com a BNCC, nós podemos enxergar e nós aprendemos que a creche é muito mais. E a sociedade aprendeu isso também. Não é apenas cuidar, não é apenas brincar, mas é também construir aquela criança como ser, desenvolver o neural dessa criança como ser, usar do desenvolvimento, do progresso dessa criança a favor da aprendizagem dela quando bem estimulado. E a BNCC nos trouxe isso, certo? E para nos auxiliar a entender, a compreender tudo isso, ela definiu 5. 5 quê? 5 áreas de conhecimento, 5 campos de experiência, 5 disciplinas tradicionais, 5 competências técnicas. Eu poderia ficar na dúvida entre áreas de conhecimento e campos de experiência. Quando nós adentrarmos melhor, nós vamos entender que educação infantil é campos de experiência, esse aqui, tá? Áreas de conhecimento a gente deixa para ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Combinado? Dentro dessas competências gerais da BNCC, o que nós temos? Exercitar a curiosidade intelectual, decorar conteúdos mecanicamente, pode parar aqui já. Eu vou fazer meu aluno decorar?
Mecanicamente, é isso que eu quero para o aluno do século XXI? É para o aluno de 2025? É isso que eu quero? Nós estamos falando de um aluno que está repleto de visuais, de mídias e tecnologias. Estamos falando de uma sociedade que está adentrando a inteligência artificial e nós queremos fazer com a BNCC que o meu aluno decore conteúdos mecanicamente? Óbvio que não. Valorizar apenas o conhecimento técnico? Olha as palavras aqui. Apenas? Não. Rejeitar a diversidade cultural? Eu não posso rejeitar. Como assim rejeitar? O meu aluno veio do Nordeste com muita cultura. Eu vou usar isso para alimentar a curiosidade dos meus outros alunos. E até mesmo a minha como professor. Porque não é todo professor que conhece os espaços por um todo, com a vivência, estando lá. Então, eu não posso rejeitar a diversidade cultural. Um aluno veio do Sul, com um sotaque diferente do meu, e eu vou rejeitar isso? Não. Nós vamos usar isso para estudar a cultura dele, para trazer experiências dele para nós. Então, tudo isso é uma competência geral da BNCC, o quê? Exercitar curiosidade intelectual. Exercitar curiosidade intelectual. Vou fazer com que o meu aluno tenha curiosidade. Desperte a curiosidade nele. Eu posso mais, aprender mais, ter mais. E eu, como professora, oferecer tudo isso. Já estamos chegando ao final. LDB, Lei de Diretrizes e Base. Olha o artigo aí. A lei literal, artigo 22. Tá? Desculpa, vamos voltar só um pouquinho lá na BNCC, só para eu lembrar vocês, lógico, na aula específica nós vamos trabalhar um por um, nós temos 10 competências gerais, tá? Lá na educação infantil, nós temos 5 áreas, 5 campos de experiência, desculpa, nós temos 5 campos de experiência na educação infantil, e na BNCC como um todo, nós temos 10 competências gerais. E uma delas é a que nós marcamos aí, exercitar a curiosidade intelectual. Agora sim, vamos para a LDB, artigo 22, a lei literal, a lei na íntegra. Define que a educação básica tem por finalidade que ela tem por finalidade a formação apenas acadêmica, o desenvolvimento do educando, assegurando formação comum indispensável para a cidadania e fornecendo meios para o trabalho, apenas a preparação para o vestibular, somente formação técnica. Como eu estou batendo muito na tecla com vocês, e lógico, é uma aula inaugural, e eu falei muito para a gente tomar cuidado com as palavras, fica mais fácil responder agora, né? Nós estamos falando do artigo 22, ótimo. Eu tenho que ter conhecimento desse artigo. Na lei, na aula em específico da LDB, nós vamos ter. Só que vamos já conseguir responder isso lembrando da super dica. Da super dica do quê? Palavras absolutas. Muito difícil a resposta estar correta se ela está com palavras absolutas. Então, sabendo disso, tendo isso em mente, a gente consegue facilitar muito o nosso aprendizado, nossa assertividade no processo seletivo. Olha as palavras absolutas. Apenas, somente. Certo? E com isso, a gente não viu o artigo 22 hoje, mas a gente consegue chegar na resposta correta. Só com a dica. Ok? O desenvolvimento do educando, assegurando formação comum indispensável para a cidadania e fornecendo meios para o trabalho. De acordo com a Constituição Federal, o financiamento da educação, lembra que eu falei que era importante financiar, aumentar esse financiamento, tá? Uma das metas do Plano Nacional de Educação, eu falei para vocês, é aumentar o financiamento da educação, na educação por um todo. E, de acordo com a nossa mãezona, com a nossa Carta Magna, com a nossa Constituição, esse financiamento se dá como? Como que ele vai acontecer? Impostos e contribuições sociais,
Doações privadas apenas, tira, parou. Vamos nem continuar lendo essa? A palavra aí. Recursos internacionais, parou. A palavra aí. Exclusivamente por mensalidades escolares. Escola privada, sim, tem mensalidade. Escola pública, não. Então, como que eu vou financiar a educação da escola pública se na escola pública não tem mensalidades escolares? E a palavrinha aí, ó, a super dica. A palavrinha absoluta prejudicando a nossa resposta. Com isso, eu já eliminei 2 alternativas. E nos restou impostos e contribuições sociais e recursos internacionais. Como assim? Recursos internacionais vai nos auxiliar a financiar a educação do país? O nosso financiamento, ele não está em consonância. Nosso financiamento não está em consonância com aquilo que o nosso país produz? Vamos marcar? Quais são os artigos da Constituição Federal que fala sobre o financiamento da educação? Aí nós temos alguns. Vai do 211 até o 214. Nossa, mas por que tantos artigos assim só para falar do financiamento da educação? Para saber o que o governo federal pode nos dar, o que o governo estadual pode nos dar, o que o governo municipal pode nos dar, o que podemos usufruir com todo esse financiamento. Tá? Resposta correta: impostos e contribuições sociais. A LDB estabelece que a formação dos professores, está falando de nós. Qual o nível da formação dos nossos professores? É um nível básico? Um nível médio? Um nível superior? Um nível técnico? Somente em cursos livres? A LDB fala muito de nós professores, inclusive da nossa valorização, coisa que o Plano Nacional de Educação também nos trouxe, certo? Em especificidade da LDB, o artigo que trabalha isso é o artigo 62, ok? Formação docente em nível superior, licenciatura plena. Ah, mas tem um magistério, que eu trabalhei com uma professora que fez magistério. Mas você já ouviu falar também que ela teve que correr contra o tempo para fazer a licenciatura, porque somente o magistério não estava mais valendo. Tá bom? Vamos finalizando com o artigo na íntegra, a lei literal, artigo 37 da Constituição Federal. E o artigo 37 da Constituição Federal, ele vai falar do quê? Alguém consegue lembrar? Deixa eu voltar aqui para cima, que eu acho que eu marquei, para ajudar vocês. Os artigos pelos quais falava de educação, 205 até o 214, certo? Então, eu sei, lembrando disso, que o 37 não vai falar de educação. Se eu sei que os artigos 205 até o 214 fala de educação, e aqui eu estou pedindo o artigo 37, eu sei que não vai poder ser nada relacionado à educação. Posso ficar na dúvida em relação à cultura, mas como nós estamos falando dos princípios, dos primeiros artigos, né? Vamos fazer assim, peraí. Acho que eu não vou conseguir parar. Como nós estamos falando dos primeiros artigos, nós temos que encontrar princípios. Então, esse artigo 37 vai falar dos princípios da administração pública. Esse aqui é uma pegadinha, porque nós estamos estudando para um processo seletivo da área de educação e cai uma questão
que não é os artigos da área de educação. Certo? Então, vamos voltar aqui e eu deixo para vocês que educar é garantir direitos, planejar metas e construir aprendizagens significativas. Se vocês puderem, eu ia pedir para abrir as câmeras para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. E se vocês têm dúvidas, podem estar perguntando, podem estar questionando, podem estar dando sugestões para as próximas aulas, para os nossos encontros eles serem melhores, para nós aprendermos cada vez mais. E por hoje, da minha parte, é essa. Se vocês quiserem abrir os microfones, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem ficar à vontade. Eu não estou ouvindo. Opa. Estava aqui assistindo a sua aula e é um modo diferente de você explicar o conteúdo, né? Que eu já tinha feito vários cursos, muito interessante mesmo. Bem didático e dinâmico. Então, aí depois que você baixar a aula, você disponibiliza no grupo para que os que não estavam assistindo, né, poder estar fazendo essa aula durante a semana, né? Sim. No próximo sábado. No próximo sábado você parece que não pode, né? Isso, então, no próximo sábado a gente posso. não... Sim. Aí a gente, então, não tem a aula no próximo sábado de legislação, mas fica esta aula pendente para depois, no final, a gente repor ela, né? Para ser reposta tranquilamente. Sim. Durante a semana, eu vou estar disponibilizando para vocês também alguns áudios explicativos, tá? E alguns materiais. Dentro disso que nós trabalhamos hoje, já se preparando para a próxima aula, que não vai ser semana que vem, vai ser na outra, daqui 15 dias, então eu vou deixar 2 conteúdos, 2 legislações, para vocês irem estudando, e um áudio para vocês irem ouvindo e absorvendo o conteúdo. E aí, na próxima aula, quando a gente se encontrar, aí a gente vai esmiuçar a lei mesmo, né? Nós vamos pegar artigo por artigo, pontinho por pontinho. Hoje a gente passeou por elas, né? E a gente conseguiu ter uma visão geral, que é muito importante também, tá ligando uma na outra, não só para esse processo seletivo em específico, mas para outros que vocês venham a prestar, tá? E aí, na próxima, daqui 15 dias, a gente vai pegar 2 delas e nós vamos fazer comparativos e esmiuçando artigo por artigo dentro delas, tá bom? Mas aí, durante a semana, eu vou preparar para vocês, vou disponibilizar lá no grupo a aula, para vocês já irem se inteirando dentro do que vai ser trabalhado, para na hora que chegar aqui a gente fazer uma aula um pouquinho mais dinâmica também com a participação de vocês. Alguém tem algum comentário? Eu gostei muito da aula, foi bem explicativa e essas dicas que ela deu para nós das palavrinhas, se eu soubesse isso antes, teria sido bem melhor. Amei, obrigada. Né, Edneia? Vivendo e aprendendo, Edneia. Sim, na educação é assim, né? 10 anos de educação e vivendo e aprendendo. É isso mesmo. Eu também Mas quero então, agradecer. E eu entrei atrasada porque meu telefone sumiu tudo. Eu acho que o Odair recebeu umas 10 ligações minhas aí. Peço desculpa. Aí você vai ver. Aí eu entrei 20 minutos atrasada. Mas antes eu imprimi tudo e acompanhei aqui. E hoje mais ou menos já sabia das palavrinhas, então, ó, foi joia. Que bom, fico feliz. Agradeço, tá? Muito obrigada. Eu também agradeço, eu gostei muito. Que bom, fico muito feliz que vocês gostaram, mas e a gente vai trabalhar agora, lógico que foi a primeira, mas a gente vai trabalhar agora cada vez mais entrando mesmo dentro das legislações aí,
e puxando também, usando os ganchos das legislações para puxar as correntes, né, as correntes pedagógicas, as teorias, que também sempre está caindo no processo seletivo, tá? Certo. Carol, então, muito obrigado. Pessoal, agora, então, encerra essa aula. Vai tomar um café aí, despertar, que agora às 10 Isso. começa com o aluno de português, hein? Ó, Então, estudar bastante, agora respira, calma, que daqui a pouco tem mais. Fica de olho lá no grupo, que logo ela envia para vocês o link, tá bom? Ah, obrigada. Então tá, gente. Tchau, tudo de bom para vocês. Até daqui a Obrigada. pouco. Tchau, Carol. tchau. Obrigado. Nada, tchau, tchau. Tchau, Carol.